em comum. É o que afirma o médico e psicoterapeuta João Augusto Figueiró em entrevista à revista Isto É dessa semana. Ele diz que os corruptos têm um transtorno sem cura. Elson Mota é psiquiatra, especialista em medicina do comportamento do Núcleo de Atendimento ao Pânico, Depressão e Estresse. Ele está aqui conosco. Que cabeça é essa? Qual é a diferença da cabeça de uma pessoa corrupta para uma pessoa que não é corrupta? Olha, Lúcia, eu acho que nós temos uma infinidade de fatores que pesam nessas questões, né? Em tudo que se refere a comportamento, nós vamos observar que nós teremos sempre aqueles fatores que são os chamados fatores predisponentes, né? Que nós poderíamos tentar dizer que o sujeito nasce com determinadas tendências que podem vir a aparecer ou não. Nós temos aqueles fatores que são os fatores sociais, referentes ao meio em que ele vive, e nós temos fatores que são fatores que proporcionam oportunidades para que essas características apareçam, né? Quando nós observamos as tendências do rumo que cada ser humano vai tomar na sua vida, nós observamos que aquele que tem uma formação, aquele que tem uma ideação para a corrupção, ele começa a traçar um objetivo já muito claro para aquilo. Nesse caso, nós encontramos alguns transtornos de personalidade do tipo antissocial, o que antigamente se chamava de sociopata, onde nós encontramos pessoas com características realmente que a deixam separadas do comprometimento com o outro, deixam elas isentas de características como remorso, como sentimento, e pensando... Psicopata. São os psicopatas, né? Os psicopatas, os sociopatas, e o que a gente chama mais de antissocial. Quando nós falamos em psicopata, ele tem uma certa diferenciação, que o psicopata ele faz a ruindade sem um propósito básico, né? É aquele sujeito que seria capaz de matar pelo prazer de matar. O sociopata ele pode até matar se for interessante para ele. Não, mas nós vimos aquela... E os corruptos estão aqui, qual das duas? Não, o que acontece, eu acho que existem corruptos de todos os tipos. Eu também sou uma pessoa extremamente otimista, né? E eu acho que o corrupto pode até se arrepender, pode se encontrar, né? Ele pode deixar de ser corrupto? Eu acredito que sim. Eu acredito assim, não esse que tem uma sociopatia, né, que já vem arrastando um temperamento narcisista ao extremo, aquele temperamento que só pensa nos seus benefícios, e essas pessoas são assim desde os seus 15 anos de idade, desde que começam as suas participações sociais. Mas quando nós analisamos o nosso país como um país em evolução cultural, em evolução social, onde nós temos uma história de aceitação muito ampla da questão da corrupção. É interessante observar, agregar aí um dado sociológico, né? Quer dizer, nós temos uma cultura política que veio se formando à luz de valores como patrimonialismo, como clientelismo, como a da privatização do público. Então, aonde? Ali na esquina. Tem um guardador ali e que diz assim, o senhor me dá R$2. Por quê? Porque a rua é dele. Ele privatizou aquele pedaço e ele acha que é normal. Não existe corrupção por ele. Então o cara acha que ele é eleito deputado, aquele mandato não é do eleitor, é dele, pessoal. E que ele pode, portanto, negociar aquele mandato, porque ele não pertence mais, ele não tem como fonte legitimatória o cidadão. Tem como fonte legitimatória ele e os seus interesses. Exato. Então, esse sentimento esta de cultura... posse, de egoísmo, é um sentimento que, sem dúvida nenhuma, favorece a corrupção. O que acontece é que esses tipos, né, mais característicos, com essas tendências antissociais, encontram na política, infelizmente, um campo vasto para que eles possam deslanchar as suas características, as suas aptidões, né? E é lógico que o antissocial perfeito, ele não vai demonstrar que é um antissocial. Agora, tem pessoas que dizem que não são corruptas porque a sua formação não permite. Não iam dormir tranquilas, então jamais aceitariam um tipo de coisa assim. Por outro lado, tem pessoas que têm, talvez até formação parecida, mas tem uma coisa chamada ganância.
né? Elas querem mais, querem mais, querem mais. Por outro lado, vive-se num país onde a impunidade é, né, uma coisa bastante conhecida e praticada. Quer dizer, qual dessas três coisas, a formação, a ganância e a impunidade, tem uma influência maior na cabeça de uma pessoa capaz disso? Olha, eu acho que todas três. Tem, né, o mesmo peso? Existe uma questão na medicina que, quando nós falamos até numa infestação por bactéria, nós vamos sempre dizer o seguinte: bom, como é que esse sujeito pode ficar doente? Vai depender do número de bactérias que vai o atingir, vai depender do clima favorável a essas bactérias se multiplicarem e vai depender da defesa que ele tem contra aquelas bactérias. Eu acho que algumas evidências, como a questão da corrupção, como outros pecados capitais que nós conhecemos e vivemos tantos no nosso século, também sofrem todas essas questões. Quer dizer, vai depender muito da resistência pessoal, quer dizer, da formação, do caráter, do medo que o sujeito pode ter, inclusive. Eu acho que o medo às vezes nos protege, de ser descoberto. De ser descoberto, da vergonha moral, a punição social. Não é? E vai depender da quantidade da oferta, da facilidade dessa corrupção, como é que chega isso? A quantidade do dinheiro na sua também, mão, né? Esses dias, naquele filme Redentor, né? Fala muito bem sobre isso, como é que Como é que o senhor vê o peso dessa sociedade consumista nisso aí? Já que aparentemente